A Google lançou recentemente o Android CLI, ou podemos chamar também de Android CLI. Se você não sabe o que é um CLI, basicamente ele é uma interface de linhas de comandos, só que neste caso vamos estar focando apenas ao mundo de Android, com bastante comandos no qual você pode utilizar junto com o seu modelo durante todo o processo de desenvolvimento. E eu vou mostrar para você na prática como funcionam esses comandos. Então, bora pro vídeo! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rosa Condan TV. Eu vou estar falando sobre o Android CLI, o que a Google acabou divulgando recentemente, né? E com certeza será um dos itens mais falados no banner ali do Google I/O focado em mobile. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque é o que está no momento, né? A gente está utilizando formas de estar trabalhando com o nosso CLI, independente se você está usando o Cloud ou o Gemini. E lembrando, tá? Não posso estar esquecendo, eu vou estar falando sobre minhas primeiras impressões, porque não sei o que é, porque você está vendo esse vídeo, mas pode ser que tenha novos comandos para você estar utilizando. Então sempre olha a documentação para você estar entendendo o que está acontecendo. Além disso, eu já peço, se você puder se inscrever no canal e deixar o seu like e compartilhar para sua comunidade, eu agradeceria muito para ajudar o Condan TV a crescer mais um pouquinho aí, beleza? Bom, indo direto ali na instalação, antes disso, né? Eu não sei você, mas vou dar uma sensação que eu tive. Quando eu estava vendo ali Android CLI, a primeira coisa que imaginei que fosse uma interface inteira focada para Android. O que eu quero dizer com isso? Se eu coloco o Gemini, ele vai carregar as coisas do Gemini e vai dar uma entrada do Gemini. Vai falar assim, bem-vindo ao Gemini, papapá, 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 aqui no comecinho, tá? Se você coloca o Cloud, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai dar, bem-vindo ali, pode dizer, né? Vai dar como se fosse um desenho lá e um bem-vindo. Eu achava que ia ser o mesmo com o Android. A gente escreveria Android e aconteceria isso. Não é o caso. O que é o caso aqui, que eu demorei um pouquinho para entender, mas vou tentar te facilitar a sua vida. Quando você for instalar o seu Android CLI, você vai ter que pegar uma cor e você vai usar no seu terminal normal e depois você vai vai baixar esse Android CLI na sua máquina. Então você vai ter na sua máquina. O que significa isso? Quando você abrir o terminal, você vai ter como uma palavra reservada o Android CLI. Então agora eu tenho na minha máquina. Só que aí o que pega? Qual é a diferença disso? A diferença disso é que, diferente de a gente ter uma interface exclusiva para Android, a gente vai ter que utilizar o nosso modelo e especificar não é o caso, mas utilizar o nosso modelo e direcionar qual que a gente vai utilizar. Então, quando eu abrir o Android Studio, que vai ser o que vai acontecer com vocês na prática, vocês podem testar com Cloud, com Codex, com Gemini, o que você se sentir mais confortável. Dentro do seu modelo, quando você for utilizar, você precisa associar e falar assim, o Cloud, que no meu caso eu estou utilizando o Cloud. O Cloud, você precisa saber quem é o Android CLI. Para isso, a gente precisa trabalhar com o Bash aqui dentro. Se eu colocar Android alguma coisa, não vai aparecer nada. Agora, se eu colocar exclamação, eu vou estar em modo de Bash. Eu não sei qual que você está utilizando, os que eu utilizo também, além do Cloud, é a mesma coisa, mas deixa nos comentários se é o CLI, né, ou CLI, que você tem usado aí no seu trabalho, no seu dia a dia, para saber como que está o volume. Então eu vou colocar aqui o Android Init. A primeira coisa que eu preciso fazer, que é muito comum, seja utilizando o OpenSpec ou outras ferramentas, é a gente inicializar a configuração disso. Alguns fazem na raiz do seu projeto, que não vou entrar no mérito, mas nesse caso ele associou ao meu usuário. O que significa? Que dentro dessa pasta eu tenho uma skill, que essa skill, que eu vou até mostrar aqui para vocês, é instruindo quando carregar o Cloud, ele vai olhar na sua máquina as skills que ele tem já por default e ele vai falar assim, bacana, eu já sei, já consigo entender, já consigo trabalhar com o CLI. A partir disso, agora a gente começa a fazer os comandos. Então eu vou fazer a maioria pelo Bash, que eu acho que é mais fácil, mas se eu colocar um Android Info, são comandinhos básicos ali, ele vai pegando o SDK, onde está salva a pasta SDK, a versão e o Launcher Version, que agora eu não lembro o que é isso. Mas enfim, são tudo utilitários, tá? Se eu colocar o Android SDK List, ele vai listar para mim todos os SDKs que eu tenho instalados do Android. Pode ser útil, tá, gente? Muitas dessas coisas você vai estar utilizando na configuração manualmente na sua máquina. O que eu acho que é interessante isso é a percepção que você tem que ter. Todos esses comandos não é para você humano, é pro modelo. Para o modelo saber como que está o seu projeto, entender quais são as características do seu projeto e facilitar o uso para o seu projeto. Por exemplo, eu vou querer que ele liste para mim, já deixei separado alguns comandos, tá? Faltou o Bash. Aqui. Eu vou querer que ele faça para mim uma descrição do meu projeto. O que significa? Eu tenho aqui atrás que é o nosso projeto Netflix, né?
que é o do Codando TV, todos os módulos listados, e eu pedi para ele só para descrever todos os módulos. Se demorar muito na edição, eu vou cortar para ficar um pouquinho mais dinâmico, mas o que ele vai fazer aqui, ele vai listar todos os módulos, seja qual que é o módulo, qual que é o build type, se tiver flavor ou não, e isso pode ajudar bem para você também ter uma visão um pouco geral ali do projeto, se você precisar. Então vou pegar, por exemplo, esse aqui. Tem um módulo de feature, tem vários módulos, tá, gente? Mas só vou pegar esse aqui específico. O módulo de feature tem variante debug e release, e só, porque é um projeto talvez não tão pequeno, mas também não tão grande. Pode ser que no seu projeto da empresa você já tenha mais informações. E tem outros comandos de execução, de emulador, que tudo isso eu vou deixar para o final, que eu acho que não é tão interessante ali, mas você pode estar utilizando para o seu CI, só para mostrar para vocês alguns que eu separei aqui. Esse aqui você pode estar utilizando para o seu CI na hora de executar, se quiser abrir um emulador ou coisas do gênero. Isso aqui é pertinente até. Deixa eu só tirar a exclamação. Pode pôr de novo. E tem alguns que são mais bacanas. Por exemplo, eu preciso entender ou passar para o nosso modelo uma parte de tela. Então, tem uma parte de captura de tela que é bem legal. Se eu colocar esse comando, que é um Screen Capture, e eu vou pedir para ele gerar um arquivo para mim depois, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar minha tela corrente, que é essa aqui, e ele vai... Deixa eu até me tirar um pouquinho da frente rapidão, aqui. E ele vai pontuar todos os elementos. Então, vai começar desde aqui em cima como 1, até 2, 3 e vai listando. Aqui vai ser, sei lá, 68, aqui 70. Ele vai identificando, através de uma imagem, todos os componentes da tela. Então, qual foi o arquivo que ele gerou? Ele gerou isso aqui. Não sei se dá pra ver, acho que dá. Ele gerou isso aqui. Significa o quê? Ele tem mapeado todos os números daquela imagem específica. Isso é tudo para orientar o modelo a saber como resolver. Por exemplo, eu vou criar aqui um outro comando que está lá na doc, que é Android Screen Solve. Eu quero que ele pegue a imagem e eu quero que ele clique o item, sei lá, 47, um exemplo, né? E pega o input da tab do 46. Ele vai entender, pela identificação daquele modelo, que eu quero que ele observe esse componente da tela, acho que seria o correto. Componente para você saber o X e Y, para entender a referência. Porque tem duas formas de você fazer isso. Pegando a imagem, se você tiver só uma imagem de screenshot, identificando todos os números dela, para você ter o XY, para você justamente trabalhar para o modelo, falar assim, puta, modifica essa tela, faz assim, ajusta o componente, coisas do gênero. Você pode listar todos os seus componentes na tela num formato de JSON, usando o Android Layout -P. Ele vai criar esse JSON que eu falei anteriormente, com a hierarquia inteira da sua tela, separando cada componente com o seu X e Y, fazendo com que o seu modelo entenda melhor como que está a estrutura dessa tela. Tem alguns interessantes que lançou também recentemente no Android, que é o quê? Eu vou querer que eu trabalhe melhor no meu modelo, trabalhe melhor no meu projeto. Para isso, eu vou precisar adicionar algumas skills. Recentemente, o Android disponibilizou, oficialmente falando, as skills de Android. Você pode simplesmente copiar tudo isso aqui e jogar no seu projeto, ou você pode utilizar o utilitário que a gente tem, que é o Android CLI. Aí com o Android CLI, eu quero que ele pegue todas as skills. Eu quero ver as skills que tem, porque vai que atualiza, alguma coisa do gênero, eu preciso saber. E eu digo mais, eu vou querer adicionar, eu achei interessante essa do... Qual, por exemplo? Sei lá. Essa do Navigation, por exemplo. Eu vou colocar skills e eu vou colocar um add navigation -3, que é o nome da skill que eu tenho. E ele vai adicionar no meu projeto. Isso me lembrou um ponto pertinente, que eu quero até aproveitar agora para explicar para vocês. Primeiro que eu escrevi errado, né? Eu esqueci de colocar esse parâmetro aqui, qual a skill que eu quero instalar no meu projeto. Só que aí eu cometi um outro erro e eu quero mostrar para vocês não cometerem o mesmo. Quando eu rodo o Android Skills, eu coloquei um traço só, né? O Android Skills e eu peço para ele buscar, o que vai acontecer? Eu pedi para ele instalar e memorizar na minha máquina. Então, pense assim, tá? Para qualquer modelo isso, você vai ter configurações na sua máquina default e no seu projeto. Nesse caso, o Android CLI sendo na minha máquina, para mim de boa, porque eu trabalho com outros desenvolvimentos. Mas o Navigation eu acho que faz mais sentido ficar dentro do projeto. E talvez o CLI também. Aí vai valer da sua avaliação. Então, eu vou deletar daqui e eu tenho que especificar qual que é o projeto.
que é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu estou especificando que ele vai ter que salvar skill no meu projeto. Lembrando, tá? Eu estou trabalhando com Cloud. Ele vai criar provavelmente aqui, já criou, uma pasta skill dentro de Cloud. Dependendo do ponto que você estiver trabalhando, seja modelo Gemini ou Copilot, ele vai trabalhar na perspectiva onde o modelo está executando. Enfim. Então eu peguei aqui o talento de navegação para poder estar utilizando no meu projeto. Isso é bem útil, tá? Assim, né? Oh, meu Deus do céu, mas ele acaba sendo útil. Tem um outro comando aqui que eu tinha visto, tem uma colinha aqui me ajudando a lembrar, que é procurar usos de Android. E esse find é igual da lista, só que esse ele detalha a descrição de cada um. Então, por exemplo, lembra que só tinha uma lista, o que é cada um? Nesse caso, ele sabe quais que tem e ele verifica quais deles está instalado ou não no meu projeto. Isso é bem útil para você ter uma noção do que está acontecendo. E tem um outro aqui, que é o de documentação, que você pode buscar a documentação. Ah, putz, eu quero que ele busque alguma documentação sobre coin. Aí ele me lista sobre várias coisas de coin e eu vou pegar qualquer uma aleatória aqui, que é para ler a documentação. Oh, perdão, isso aqui faltou exclamação. Para ele ler a documentação. Ele vai pegar e vai aprender a ler a documentação. Lembrando, tá? Você pode usar para você, mas também você está utilizando isso para o modelo entender o que está acontecendo. É como se fosse um facilitador, um aprendizado momentâneo. Putz, a doc é essa. São coisas do gênero, tá? E, não menos importante, também tem outros exemplos que eu posso estar passando para você, que eu vou explicar aqui. Tem muito de emulador que eu não cheguei a explorar tanto, então até para o vídeo não ficar tão longo, mas você pode pegar de emulador. Tem um que é um Create, que eu achei até que bem interessante, só que no uso da prática eu achei meio meme assim, mas pelo menos por enquanto, pode ser que daqui a pouco descubram um interesse claro, que ele cria um projeto novo praticamente sem você precisar de Android Studio, como se fosse um new project automatizado ali para facilitar. Deixa eu ver se tem mais algum. Todos os outros a gente acabou rodando. Tudo que tem a ver com o emulador eu não explorei, porque você pode estar utilizando no seu CI. Isso é legal, tá? Porque você abstrai, digamos, o uso do ADB. Então tudo que é de emulador você consegue simplificar um pouco as coisas. Provavelmente para CI, para estar testando celulares ou testando emuladores ali, né? Durante o processo de CI, seja muito útil para você, tá? Eu acho que é só. Acho que eu já consegui passar todos para vocês, ou pelo menos a maioria deles. Tem alguns detalhes outros que eu acabei não passando. Mas o principal você já entendeu como funciona o Android CLI e como você pode estar utilizando junto com o seu modelo e no seu projeto. Beleza? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e valeu!